Estou alegre, graças a Deus. Amei ver a igreja cultuando. Aleluia. Amei. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Mudou, irmão. Não me enganei aqui. 2 Coríntios. É porque eu estava meditando em Atos dos Apóstolos agora há pouco atrás. É 2 Coríntios. Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 7, versículo 8. Essa noite nós vamos olhar algumas escrituras e vamos meditar nelas. 12, 8 diz assim: acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que de mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Digo graças a Deus. O apóstolo São Paulo foi um homem que viveu em Deus intensamente. Quando fariseu, ele era intenso, buscando o zelo, e pelo zelo do seu entendimento em Deus, até perseguir a igreja, ele perseguia. Também nessa outra etapa, ele também teve uma vida muito intensa, desde o seu encontro com o Senhor Jesus. Em Atos capítulo 9, versículo 5, ele diz: duro, o Senhor diz a Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. E o que Jesus está falando para aquela cultura na época do apóstolo São Paulo, o arguilhão é aquilo que aqui no Nordeste os homens camponeses usa para despertar um animal, o boi numa carroça, no cultivador. É uma vara com uma ponta de ferro fino na ponta, e quando o animal resiste à voz daquele que estava trabalhando com ele dá aquela ferrada, chama-se ferrão. Então o arguilhão é um ferrão para para quem resiste uma voz de autoridade, ele dá a cutucada para ter a reação. Então Deus nos ensina através do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo recebeu isso do Senhor, dizendo: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, quanto mais você resistir à minha ordem, mais ferroada você vai levar. Então esse homem que viveu essa intensidade com Deus, aqui narra um momento de muita dificuldade na vida dele. É que
ele diz que por 3 vezes ele orou porque Deus estabeleceu, segundo Paulo, um anjo, um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo na sua carne. Então ele, inconformado com aquela situação, ele ora 3 vezes, pede a Deus que se Deus tirasse aquela situação dele. Então o Senhor Deus disse para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a partir daí ele diz: e de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer, ter alegria, satisfação. Aleluia. Agora Paulo, entendendo que não adianta resistir, agora ele entendendo isso, ele compreende a voz de Deus. E nós, muitas das vezes, relutamos para alcançar a felicidade, para ser feliz, para alcançar o objetivo sonhado. Lutamos tanto, e essa alegria e esse objetivo está disponível em Deus, mas nós imaginamos e resistimos à voz do Senhor, porque nós queremos alcançar, ser feliz e ser realizado pelo que nós conquistamos. E a Bíblia, nesse relacionamento com Deus, nos ensina que a nossa alegria, a nossa felicidade é não resistir a voz, mas aprender a viver diante daquelas situações. Aleluia. Aprender a viver. Quando eu aprendo a viver, quando eu me submeto à vontade de Deus, então eu sinto esse prazer, essa alegria. Mas como nós e como Paulo, Moisés assim o fez. Moisés assim o fez. Está escrito em Deuteronômio capítulo 3, a partir do versículo 23 em diante até o 26. Moisés disse: Senhor, Tu me chamou para essa missão, para esse projeto, e eu venho nele desde o início até aqui, e eu gostaria de continuar. E a Bíblia diz que Deus se irou-se com Moisés. Isso porque Moisés tinha desobedecido a Deus. Deus deu uma ordem a Moisés, e Moisés desobedeceu. Deus disse que tocasse a rocha para ter água, e Moisés foi ferir a rocha mais de uma vez. Então Deus se irou-se com Moisés. Aleluia. E disse: Moisés, não vou realizar o seu sonho. A Bíblia diz dessa forma. Moisés escrevendo disse: olha, ele olhou para mim, ele disse para mim: acaba com esse assunto, que agora que eu estou irado mesmo, muda de conversa, sobe no monte e olha para Canaã, além do Jordão, além de Jericó, e veja o lugar da promessa. Mas você mesmo não pode entrar. E ali mesmo Deus tirou a vida de Moisés, não permitindo. Jesus também orou 3 vezes. Quando chega no Getsemane, ele pede 3 vezes a Deus. A Bíblia diz que ele deixou os discípulos, os apóstolos, foi lá orar, voltou, os apóstolos estavam dormindo, ele deu uma palavra, foi lá, orou. E na 3ª vez ele orou, e sempre a mesma palavra diz a Bíblia. Sempre a mesma palavra. Isso faz nos entender, irmãos, a partir dessa história de Paulo, de Moisés e do próprio acontecimento com Jesus, para a gente prestar atenção, porque às vezes nós imaginamos que não é necessário ser fiel a Deus em tudo. Às vezes nós imaginamos que a vida que nós levamos como crente, da forma que eu estou vivendo, já é o suficiente.
E isso está errado. Deus não aceita. Não aceita. É por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, é fidelidade. Não se trata de não errar, se trata de não querer fazer certo, se trata de não obedecer, porque você pode errar. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele é tardio em irar-se, mas Ele não aceita a resistência dos seus servos, dos seus filhos, a resistência em não acatar a sua ordem, a sua voz. Aleluia. Por isso que ele disse a Paulo: duro é recalcitrar contra os aguilhões, duro é resistir. Então Paulo agora era inconformado com a situação, agora ele entende e diz: aleluia, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Aleluia. Nessas impossibilidades. Aleluia. Porque às vezes o cristão fica incomodado com a impossibilidade de não alcançar, de não ter. É porque está olhando justamente para fora. E Deus manda a gente olhar para dentro. Aleluia. Deus requer o nosso olhar para dentro e não para fora. Diz: agora, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos ter fé, nós queremos ter unção. Aleluia. Mas não agimos conforme Deus nos orienta. Louvado seja Deus. Então, resiste, pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Olha, observe a realidade da nossa vida. Eu tenho prazer na fraqueza, nas injúrias. O quê? Estão falando mal de mim, que sou crente em Jesus? Fica todo inchado, todo inflamado, nas injúrias, nas necessidades. Misericórdia. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. É um inconformismo. Aleluia. Preste atenção que Deus está nos falando. Preste atenção. Olha, nas necessidades, nas perseguições. O que esse meu vizinho, essa minha vizinha, misericórdia, já não aguento mais. Olhando para fora, não olhando para dentro. Ele diz aqui: olha, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então, Jesus está nos ensinando uma realidade da nossa vida, que é muito atual no nosso viver, nas fraquezas, nas ausências. Fraqueza é ausência daquilo que deveria estar e não está, deveria ter e não tem. Nas ausências. Meu Deus, eu não me conformo, eu não tenho misericórdia. O inconformismo. Aleluia. Ele está dizendo: olha, numa realidade, na minha fraqueza, para que habite. Agora eu tenho vontade, boa vontade de me gloriar. Se gloriar numa coisa que você não tem, se gloriar na ausência daquilo que você necessita, é uma das formas, glória a Deus, mais linda de você estar adorando Jesus. Se gloriar é ter confiança, dizer: no momento eu não tenho, mas eu tenho Deus que é minha provisão. No momento eu não consegui, mas eu tenho Jesus para prover isso para mim. Aleluia. Se gloriar. Mas muitas das vezes
nós agimos diferente, agimos de forma contrária ao que a Bíblia diz. É dentro dessa realidade que está me faltando, eu não estou tendo, que eu me glorie confessando a verdade de Deus para a minha vida, que aí habita o poder de Cristo em mim. É nessa hora que habita o poder de Cristo. O poder de Cristo não habita no jejum, não habita dizendo que está cheio de unção. Não, o poder de Cristo habita nessas horas, na submissão a Cristo. Aí ele diz: pelo que sinto prazer. O prazer não é o prazer de não ter, na miséria, na fraqueza, no fracasso. O prazer não é o prazer de não ter. O prazer é você ter Jesus na sua vida. Eu não tenho a abundância daquilo que eu preciso, mas eu tenho prazer porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu não estou curado, eu estou até enfermo, mas eu tenho prazer porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu não tenho dinheiro para aluguel, mas eu tenho prazer porque eu tenho Jesus na minha vida. Aleluia! Eu não tenho aquilo que os outros têm de maior valor, mas eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho prazer porque eu tenho Jesus. Aleluia! Então, quando você sente o prazer, esse contentamento, então você pode dizer, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Você é fraco na possibilidade por não ter, mas você é forte porque tem Jesus. Aleluia! Olha que coisa linda. Glória a Deus. E Paulo, ele fala isso de uma forma maravilhosa em Filipenses. Acompanha em Filipenses capítulo 4. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Ele diz assim, ele conta sobre umas ofertas que ele recebeu. E no versículo 11 do capítulo 4 ele diz assim: não digo isso por necessidade. Não digo isso da alegria de ter recebido as ofertas por causa que supriu a necessidade. Ele está dizendo que não diz por causa disso. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Contentamento que Paulo ensina, aí ele diz: sei estar abatido, sei também ter abundância, de toda maneira, em todas as coisas estou instruído, quanto a ter fartura, como a ter fome, como ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você tem um entendimento para se regozijar, para se alegrar, para ter contentamento diante das situações que você vive, porque habita em você Jesus Cristo. Aleluia, diz: eu aprendi a contentar-me. Contentar, irmãos, louvado seja Deus, não é aceitar, acomodar-se. Porque a maioria dos cristãos, quando não consegue uma coisa, ele se acomoda. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós enfrentemos a nossa realidade com Ele. Deus quer que nós enfrentemos a nossa vida com Ele. Aleluia. Então Paulo falando, eu tenho um contentamento, porque já aprendi. Uma das faltas dos cristãos, irmão, é porque não aprende com as experiências vividas. Hoje ele passa por uma circunstância, lutou, pelejou, venceu. Quando novamente repete aquela situação, cada vez mais difícil de entender.
aprender. Paulo disse: agora eu aprendi, não adianta eu resistir. Paulo foi avisado: Paulo, difícil é recalcitar contra os aguilhões. Lá ele não entendia, mas ele foi vivendo uma vida que foi sofrendo, ele foi apanhando, ele foi levando no lombo. Então agora eu aprendi. Eu não devo de sonhar no que eu quero, mas eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não devo de pelejar pelos meus sonhos, mas enquanto eu estou realizado com isso aqui, aleluia. O que se vê de gente se maldizer do salário. Gente, se você tem um salário, é uma bênção. Alegre-se com o salário. É pouco, não é muito. Você sabe por que você não se alegra com o seu salário? Porque você não aprendeu a contentar-se com o que tem. Você não aprendeu a contentar-se com o que tem. O que você tem é para contentar-se com pouco. Mas você quer muito com o salário, tem um padrão de quem tem 5, 6. Aí vem essa tribulação. Mas o seu salário é uma bênção diante de Deus e para a sua vida. É só aprender a administrar o seu salário. É difícil, mas Deus faz prosperar. Aleluia. Eu vou lhe contar um testemunho. Eu saí de casa uma certa vez, porque o meu gás de cozinha tinha acabado. E eu sempre fui muito preocupado com as coisas de casa. As condições não tinham condições. E o gás acabou e nós tínhamos umas cadeirinhas. E a gente tinha o hábito de botar o bujão de ponta-cabeça. Porque dizem que botando de ponta-cabeça, pelo caso, é mais perigoso ainda, que pode chamar o fogo. Botar o ponta-cabeça para queimar o que tiver que queimar, não sobrava nada. O nosso gásinho já estava de ponta-cabeça. E eu não consegui dinheiro para comprar. Eu orei a Deus para o gás se manter até aparecer dinheiro. E demorou a acabar com esse gás. Esse gás, eu botei fogo nesse gás, foi para valer. E esse gás não acabava. Aleluia. Então, em vez de se maldizer, eu fui falar com o dono da bênção. Aleluia. Aquele que diz na palavra que ele é responsável por mim. Glória a Deus. E eu fui apresentar a ele a minha razão diante dele. Eu apresentei. E ali o gás queimou. Dias. Você lembra disso, José? Dias. Aí, gásinho queimando. Uma beleza. Você pegava no bujão, não balançava, que o gás seco, parece que fica um aguinho dentro do balanço. Não tinha mais nada. E queimando. Então, Deus é Deus de provisão. Contentar não é acomodar-se. Não é deixar de sonhar, não é deixar de lutar. É não haver inconformismo dentro de si. É acreditar naquele que é fiel e que promete, se chamou e que promete e cumpre. Aleluia. Então Paulo diz: agora eu sei que está abatido. Eu sei que está nesses momentos assim que eu sei também tem abundância. Agora veja bem. Por que ele não falou de abundância para depois se abater? É porque é mais difícil de lidar, você ter e depois não ter. É mais fácil você não ter para depois ter, que é isso que Deus quer ensinar para a humanidade. Você conquistar e depois de conquistar, não deixar faltar, manter. Mas muitas pessoas lutam tanto para conquistar. E quando conquista, parece fogo na palha. A maioria das pessoas não entende, a gente vê muito isso. Vamos dizer, as pessoas vão para a filha, eles vão
trabalham, lutam, pelejam, aí chega até com um certo valor. Recebeu a rescisão, trouxe a poupançazinha que fez, está tudo juntinho. Só que ele agora está parado, ele não tem mais fonte de renda. Vamos dizer, faz 10 mil reais. Eita, velho, 10 mil reais. Vou comprar aquilo outro, vou comprar aquilo outro. Ele não sabe lidar. Ele não sabe. Há uma euforia. E ele começa, Aí com poucos dias, começa a ter prejuízo, porque com pouco por 10 tem que vender por 5, com pouco por 8 tem que vender por 3, 4, e começa a desfazer. Com pouco tempo, está lá ele, numa dureza danada, se maldizendo, reclamando, churumingando. E não é isso que Deus quer para nós. Ele disse: eu estou instruído tanto a ter fartura, a ter fome. Você sabe que tem pessoas que são soberbas, e há muito pobre, soberbo, muito, que se tivesse uma condição, aí revelaria a soberba. Mas Deus não é assim. Deus quer que nós tenhamos essa vida. Por quê? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou administrar minha vida porque eu tenho alguém comigo para me fortalecer. Aleluia, glória a Deus. Então o apóstolo Paulo fala de umas coisas na vida do cristão que é uma realidade. Porém, se desvirtua o evangelho de Cristo para um evangelho que bota Cristo, um outro evangelho. Como é que é o outro evangelho? O outro evangelho é o evangelho religioso, que tem uma linguagem que parece que você é quem manda de Deus. Até nesse texto, posto todas as coisas, faz entender que naquele momento, se eu quiser isso, pode. E não entendo o que essa escritura diz do evangelho de Cristo. A confiança que nós temos em Jesus é que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele ouve e atende. Então existe um padrão, um parâmetro, um modelo a ser seguido. E o evangelho da religião, que é o outro evangelho, é o evangelho da barganha. É o evangelho prometido, é um evangelho que promete. Mas nem todos se realizam com aquela promessa. E a promessa de Deus em Cristo é para toda a humanidade. Louvado seja Deus. Esse evangelho religioso, a sua linguagem, faz do homem. Eu conversei com um homem recente aqui. Ele disse: para mim, o cristão que adoece está distante de Jesus. Eu disse: não diga isso não. Não diga isso não, porque na história da Bíblia mostra homem de Deus, homens de Deus, homens que a Bíblia diz que é do Senhor, e eles adoeceram. Não trate essa questão deste jeito, porque isso é um evangelho enganoso. Não trate tudo que é contrário a ser demônio, porque não é demônio. Eu fui essa semana com o irmão Zé Roque, semana passada, não sei nem o que foi esse dia, visitar um moço muito doente. E ele está num estado de reação violenta, muito violenta. E ao chegar na casa desse moço, o filho dele foi que nos recepcionou. E ele foi logo dizendo: eu não sei se ele recebe. Eu disse: não, ele me recebe. O irmão Zé olhou para mim: ele me recebe. Vou lá dentro. Ele entrou e demorou. O irmão Zé disse: está demorando. Fosse por mim aqui, ele ia embora, não sei esperar não. Eu disse: estão banhando ele.
Daqui a pouco ele sai, chama e não recebe. Graças a Pai chegou na porta, disse, pode entrar. Aí lá vinha ele. Olhou para mim, sorrindo. Eu disse, o irmão Zé entender as coisas, eu disse, tomou um banho, um banhozinho, né? Foi. Tomei um banho, porque ele não estava tomando banho. Pastor, e você viu ele tomar banho? Não, Deus dá o discernimento para a gente do que está acontecendo. Mas para isso você tem que ter comunhão com Jesus. Você lembra do profeta que o rei dizia uma coisa no seu quarto, na sua câmara, e ele avisava o exército do rei? Aí o rei disse, nossa, é um traidor. Aí o irmão disse, não, meu rei, é um tal de um profeta de Deus que tem lá, que tudo que o Senhor fala no seu quarto, ele ouve e diz lá o que está acontecendo. Aleluia. É preciso, irmão, a gente aprender a viver com Jesus, para que a gente tenha essas coisas como benefício para nós. Não, irmãos, estão banhando ele. Banhou. Eu vim fazer uma oração. Não recebe. Vou fazer oração. Fiz oração. Foi uma maravilha. Fiquei de retornar lá. Não sei se ele ficou bom. Eu disse para a esposa dele totalmente. Eu disse, mulher, o seu cara precisa de um acompanhamento. Um acompanhamento psicológico. Um acompanhamento psicológico. Ele não está o que dizem, não. Seu marido está doente. Você procura um psicólogo, uma assistência psicológica para ele. E diante do tratamento, porque, irmãos, o diabo não toma conta do ser humano se não houver uma margem, não. É o diabo. É o diabo. É o diabo. É o diabo. Não é o diabo. Muitas vezes não é diabo. Não é cão, não é demônio, não é. A Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. Esse lugar é dado consciente e é dado inconsciente. É dado por ausência de temor ou por ausência de conhecimento. Então, se há uma brecha, é possível um demônio vir entrar naquela brecha para que dali começar a operar. Mas muitas coisas na nossa vida são reações biológicas, fisiológicas. Nós estamos num processo de envelhecimento. Nós estamos num processo de encontro à morte. Aleluia. Então é preciso a gente entender essa relação homem-Deus, Deus e homem. E Paulo aqui vai nos orientar, vai nos orientando, tirando a experiência da vida dele e mostrando para nós, para que a gente possa viver a realidade da nossa vida no dia de hoje, tendo a esperança em Jesus Cristo. Porque muitos cristãos que estão orando, estão esfriando, porque não estão alcançando o que querem, e eles estão esfriando, porque está perdendo a esperança. Então essa palavra é para renovo da esperança. Aí Paulo está nos ensinando. Abra em Pedro na primeira carta, na segunda carta, primeiro na segunda carta. Segunda carta. Glória a Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Diga, a minha vida da parte de Deus, já está abastecida. Da parte de Deus, ele diz: respeita a vida,
e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou por sua glória e virtude. Veja bem, Deus, pelo seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Agora vamos entender essa relação, para nós fazer as coisas do agrado de Deus e não andar como cegos, guiados. Não, ainda que nós vamos ser guiados, mas não como cegos, nós vamos ser guiados como amados de Deus, conduzidos por Espírito Santo. Piedade, tudo que te respeita à vida já está pronto. E piedade tem o seguinte valor, o seguinte significado: fazer as coisas certas do agrado de Deus, a partir do amor. Eu amo antes para agradar a Deus, a partir do amor. Então, fazer as coisas certas para agradar a Deus é venerar a Deus, é adorar a Deus. É isso que ele está falando. Eu aprendi a contentar-me. Eu sei estar, mesmo não tendo, mas eu posso piamente louvar a Deus em vez de estar murmurando. Eu posso até não ter alcançado, mas eu posso piamente glorificar a Deus pela minha salvação. Eu posso muito bem não ter alcançado o que eu gostaria de alcançar, mas eu posso piamente ter esperança na provisão do meu Deus. Aleluia. Então Pedro diz: piamente pelo conhecimento daquele que vos chamou para a glória, daquele que vos chamou pelo conhecimento. No versículo 4 ele fala das grandíssimas promessas que é feita para que nós nos tornemos natureza divina. Mas deixa eu explicar isso aqui. Pelo conhecimento, ter conhecimento do que Deus tem preparado para mim, não é só para tomar posse, é para que eu possa adorar a Ele em reconhecimento e gratidão. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, no último tempo, tem sido muito ingrata, não tem reconhecimento, não dá testemunho, pouco testemunho, só dá testemunho se for coisa de grandeza. Mas há tantas coisas simples, humildes, que são belíssimos testemunhos. Por que é belíssimo? Porque Deus fez. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, seus caminhos, seus testemunhos são belíssimos, são perfeitíssimos. Aleluia. Então ele está nos ensinando a partir do acontecimento da vida de Paulo, para que a gente de Paulo, de Moisés e de Jesus Cristo. Agora, você olha aqui, 1 Pedro 4, para você ver as coisas, irmão. O Evangelho é algo muito lindo para a gente viver. E ele não tira o seu sonho de conquista. Você pode lutar para ficar rico igual a Salomão. Você pode lutar para ficar rico, é o maior rico do Brasil. Você pode lutar. Você não pode se voltar para a riqueza e esquecer Deus. 4. Estou aqui, 4 e eu disse 1 Pedro 4, né? Ou então 4 e 12. 4 e 12. Amado,
não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Veja bem, o evangelho da religião não aceita você passar por isso. Se você escutar a pregação de evangelho e religião, não aceita. Não aceite isso na sua vida, irmão. Não aceite isso na sua vida, irmão. Isso é demônio, isso é falta de fé. Eles criam. Você nunca ouviu isso na televisão, não, gente? Na internet. Amado, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós. Prova, ausência de coisas que você precisa e não tem. Desemprego, filas, sem, como é que é? Conta de banco, você chega no banco para tirar o seu dinheiro e chega lá, não tem que ir lá na gerência. Seu cartão está suspenso, está vencido. Quem já não passou por isso, irmão? São coisas, são provas. E só ardente que você sai direto e vai receber, chega na banca negado. O que é? Não, tem que ir lá na gerência. E que hora a gerência abre? Aí você vai 6 horas da manhã para ser logo atendido, só às 10h30, 10 horas. Aí lá, oh meu Deus. Olha só a realidade da vida como é. Amado, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar. Para vos tentar. Então é preciso o crente ter amadurecimento. Eu sou de Jesus. Jesus está em mim e eu tenho que estar nele. Eu tenho que fazer a coisa certa. Eu sou piamente de Jesus. Logo ele me dá essa vitória. Agora não deu certo, mas depois dá certo. Para vos tentar, como coisa estranha acontecesse. Papai, é estranho, né? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Olha, que negócio está esquisito. Não se volta porque está esquisito, se volta para Jesus. Ah, Jesus, eu não estou entendendo nada, mas eu creio no Senhor na minha vida. O Senhor me guarda, me proteja. Se aquilo ali que eu estou vendo é algo que me medo, arranca o medo do meu coração. Vai falando com ele. Aí Pedro agora esclarece. Mas alegreis, quer dizer, regozijes. Regozijes. Mas alegrei no fato de ser participante das aflições de Cristo. Está vendo? O evangelho e a religião tem uma linguagem que você não pode passar isso, que você não precisa passar isso. É um evangelho motivador e distorsivo do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele é distorcivo? Porque a intenção dos homens, Paulo diz lá em Timóteo, os homens são maliciosos. São maliciosos. Você vê os grandes templos, tudo baseado no templo de Salomão. Mas vamos ver qual era a história do templo de Salomão, qual era a razão daquele templo e qual é a razão da grandeza dos templos de hoje. A razão daquele templo é porque o homem que adorava a Deus, Davi, que Deus não permitiu ele fazer, mas entregou a ordem para o filho, e ele deu o valor para construir, Davi deu. Ele disse: não está certo, eu como rei humano, morar em um palácio, meu Deus, morar numa tenda. Olha a diferença. O meu Deus morar numa tenda e eu morar num palácio. Farei um palácio para ele. A intenção dele é fazer um palácio maior do que a casa dele. Agora hoje, os templos é para a glória de Deus. Que glória de Deus? Se a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por homem, porque o templo dele é no coração do verdadeiro adorador. Há uma necessidade de templo grande. Porque uma igreja que tem 20 mil, 30 mil membros precisa de um lugar para acolhê-lo. Mas a maioria da beleza, do requinte, não é
causa de Deus, é por causa do homem. Eu já vi gente dizer: quanto mais perto é o tempo, mais fácil é atrair as pessoas, porque as pessoas imaginam: poxa, a vida ali, todo mundo está muito bem, eu vou para ali. Na verdade, não é bem assim. Então, Pedro vai esclarecer aqui, meu irmão: alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da glória vos regozijei com ele. Para quando? Na revelação da glória. Que revelação da glória é essa? Quando Cristo voltar. Muitas pessoas não vão voltar com Cristo, porque estão entendidos com um evangelho que tem Jesus, botar Jesus no meio, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo inclui essa aflição de Cristo. Aí vai dizendo aqui, olha: para que na revelação vos regozijei e alegre. Aí ele diz porque a razão. Tudo na Bíblia é explicado, esclarecido, não tem negócio não. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, você é afligido, passa coisas difíceis por amor dele, bem-aventurado sois, feliz. Eu comecei dizendo aqui essa palavra, que a gente quer ser feliz, mas buscando de outra forma. Você quer verdadeiramente ser feliz? Una-se a Jesus. Aí ele diz aqui, olha: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Eu não tenho uma casa boa, eu não tenho um carro bom, eu não tenho uma mesa farta, mas eu tenho o Espírito da glória de Deus em mim. Aleluia! Isso, o mais humilde dos crentes pode cantar isso. E isso não impede você sonhar e trabalhar e lutar para melhorar, não, irmão. Você tem que viver o Evangelho. Viver o Evangelho dentro dessa realidade da sua vida. Você lutar para crescer. Você pode até pedir a Deus: Senhor, dá-me uma revelação do que eu devo fazer. Dá-me uma instrução. Como é que eu vou ter um crescimento maior, melhor? Você pode orar a Deus e Ele vai fazer isso. Essa razão dessa palavra Paulo explica a Timóteo. Quer ver? Olha aí. 1 Timóteo, capítulo 6. Olha só o que eu venho falando nessa mensagem: que Deus nos deu tudo e a piedade. Agora vamos ver o efeito da piedade do que vocês fizeram hoje nessa noite. Eu fiquei muito satisfeito, muito alegre vendo todas as pessoas cultuando Jesus com louvor, com adoração, aleluia. Eu fiquei muito satisfeito sentado aqui olhando. Olha, 1 Timóteo capítulo 6. Capítulo 6 e versículo 6. Mas é grande ganho. É grande ou é pequeno? Grande. Grande ganho a piedade com contentamento. Você não tem, mas está adorando Jesus, está satisfeito, está contente. É grande ganho. Aí ele explica por quê no céu. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, igreja, o Evangelho é para viver o sobrenatural, não é para viver natural. O Evangelho não é dispensação para viver a riqueza e a beleza desse tempo. Também pode, mas não é. Você pode, mas não é para isso.
Aleluia. Por quê? Porque se você se entender com Paulo no capítulo 15, versículo 19 de 1 Coríntios, diz: aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos. Observe o contexto que Paulo está falando. Paulo não está falando, não é de quem espera em Cristo. Espera em quem? Em Cristo. Você está esperando em Cristo, só que você está esperando de forma errada. Tem que aprender a esperar de forma. Eu disse a vocês há muito tempo que o Evangelho do nosso Jesus Cristo não é esse que é pregado. E eu disse que chegaria um certo tempo eu começaria a pregar o Evangelho do nosso Jesus Cristo. E esse Evangelho é o Evangelho que vai levar você à eternidade. Esse Evangelho que vai conduzir aos portais celestiais. Esse Evangelho que você vai desfrutar a eternidade gloriosa com Deus. Esse Evangelho que vai fazer você estar aqui ocupado na limitação da sua vida e ocupado com os acontecimentos do que está em torno de você, e você vai ouvir a trombeta tocar e Jesus te levará e ainda chamará dizendo: vem, bendito de meu Pai. Aleluia! Glória a Deus! Então, mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Então, a piedade como é fazer certo, irmão, porque nós somos tentados direto a fazer as coisas erradas. Se você reparar, você é tentado direto a fazer as coisas erradas. Por quê? Porque a nossa vida é de decisões. E há momentos que a decisão oferecida é uma coisa errada, mas às vezes aparece que vai dar um bom efeito, vai dar um bom resultado, vai dar um bom lucro. E nós somos tentados. E é preciso estar piamente, quer dizer, ter piedade para fazer certo, para adorar a Deus. Porque essa coisa estranha que está em volta acontecendo não tem o efeito do que tem o Espírito da glória de Deus em mim. Aleluia! É maravilhoso, irmão. É grandioso. Louvado seja Deus. Então, voltando lá à conversa de Paulo 12. Aleluia. Eu quero abrir lá em Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele, diante do que ele viveu, você vê que nós começamos a história dele, até o aprendizado, Pedro foi nos ensinando. Eu quero encerrar com esse versículo para vocês. Um versículo do Salmo 37. O Salmo 37, na minha leitura, diz assim: a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Está fazendo um paralelo daquele que Timóteo, Paulo disse a Timóteo, vai se acabar. Somente o justo tem a felicidade. Não é porque o justo, as coisas dele vai permanecer, é porque ele vai desfrutar do que Deus tem para ele. Então, 37, 16. Essa palavra é profética para nós, viu? Não está aqui isolada, solta, não, viu? 37, 16. Mais vale, essa palavra é um ditado do povo com Deus, que o pessoal da terra diz assim: aqui, ó, mais vale o povo com Deus do que o mundo com o diabo. Quem já ouviu isso aí? Alguém já ouviu isso? Mais vale o mundo com Deus do que mais vale o povo com Deus do que o mundo com o diabo, né? Olha onde é que está aqui na Bíblia. Mais vale o povo que tem o justo do que a riqueza dos ímpios. Mais vale o povo que tem o justo. Não é que Deus não queira que você não tenha muito. Ele está dizendo,
de você, nesse momento, ter pouco, não impede de você ser feliz, porque vale mais do que a riqueza. Você nem tem, o outro tem de absurdo, mas você vale mais do que ele que tem muito. Aleluia. Então, essa aí, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas do ímpio. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam, igreja? Receba no coração, aplauda Jesus com muita alegria. Glória a Deus.